Fala galera, beleza? Então para quem está acompanhando o projeto aí, nessa segunda parte aqui, eu vou falar a respeito do que seria a etapa de especificação, digamos, dos parâmetros para que a máquina recorte, beleza? Então, digamos assim, a ordem do processo é você elaborar mais ou menos a ideia do que você vai fazer, retirar ou elaborar também as medidas que você precisa aplicar nesse projeto, que seria o que foi feito na primeira parte, tá? Então você tira todas as medidas importantes, o que vai ser encaixado por dentro, o que vai ser encaixado por fora, e depois vem essa parte de você fazer o desenho. Não vou entrar em muitos detalhes, vai ser bem resumido, mas é o seguinte: na hora de fazer o desenho, você pode fazer de duas maneiras. Ou você utiliza um programa próprio para desenho que não tenha relação com CNC. Neste caso, você precisa trabalhar com importação. Então, depois que você criar o desenho, tudo certinho, você importa para um programa que tenha a capacidade de gerar o arquivo de corte. Beleza? Essa seria a primeira possibilidade. Ah, mas por que utilizar essa primeira possibilidade? Às vezes, alguns desenhos exigem uma precisão muito grande e alguns recursos que estão melhores dispostos ou que só estariam dispostos em programas específicos para desenho. Então, às vezes seria mais prático, às vezes seria mais fácil desenhar lá. Essa seria a primeira opção. A segunda é você utilizar um programa próprio para CNC, que ele tem tanto a capacidade de que você utilize-o como um programa de desenho para desenhar, e também para gerar o arquivo de corte. O que eu recomendo que muito se priorize essa utilização, tá? Desenhar e gerar o arquivo de corte já no programa específico, porque nessa questão de importação e exportação, às vezes por incompatibilidade, acaba se perdendo qualidade de precisão, beleza? Então sempre que possível desenhe no próprio programa de recorte, tá? Assim, talvez não tenha todas as opções que tem no programa de desenho, mas este programa específico aqui, que eu acredito que seja o melhor em questão, que seria o Aspire, ele tem uma infinidade de ferramentas voltadas até mesmo para essa questão de fazer o desenho aqui no próprio programa, beleza? Então, para desenhos mais simples e até um pouquinho complexo, não vai ter problema algum em tentar fazer ele por aqui, beleza? Então isso daqui, ó, são linhas de referência. Eu inseri as medidas e tal e desenhei o programa. Desenhei aqui o projeto. Isso daqui vai ser o resultado final depois que estiver recortado. Beleza? Especifiquei tudo certinho aqui. Depois de desenhado, antes de gerar o arquivo de corte, é importante que o desenho esteja sendo reconhecido como um vetor único. Por exemplo, eu estou selecionando ele aqui, ó, tá? Perceba que seleciona de forma total. Quando a gente está desenhando, a gente trabalha com retas e curvas. Depois a gente remove o excesso do que a gente não precisa e o que sobra é a peça em si. Por padrão, o programa ele vai unindo o que sobra, mas nem sempre isso acontece. Então pode ser que isso daqui seja considerado um vetor aberto. Tipo, se eu estivesse selecionando aqui, ó, clicando nessa figura, e essa partezinha de cima estivesse preta, ou seja, não estivesse selecionado, quer dizer, esse vetor aqui está aberto, ele não é uma peça única, mas aqui está tudo ok. E para conferir, você aperta ainda aqui com o botão direito do mouse, e se essa opção não estiver disponível, está tudo ok, beleza? Vamos ver se tem algum aqui que está aberto. Fechado. Fechado. Então você tem que conferir, beleza? Por mais que tipo eu estou clicando aqui e selecionando, está mostrando que é uma peça única, pode acontecer sim de ainda ter vetores abertos aqui. Então, se você clicar aqui com o botão direito e essa opção aqui estiver selecionável, quer dizer que tem um vetor aberto. E aqui na outra opção aqui vai ter que clicar, você clica aqui fechar com uma reta, já resolve a questão. Isso seria parte do processo mesmo. Depois de desenhado, confere para que você não se depare com um erro já na hora que estiver gerando o arquivo de corte. Tá, beleza, aqui está tudo certo. Tá?
Fez o desenho, medida especificada, agora vem a parte de gerar o arquivo de corte, ou trabalhar com o que seria as especificações para a máquina. Quando você gera um novo arquivo para fazer um novo desenho, ele já te pergunta qual é a espessura desse material, beleza? Se você não fez isso num primeiro momento, que também não é extremamente necessário fazer isso, você vai vir aqui ó, na opção percurso aqui no cantinho. Deixa eu fixar isso aqui. E define por aqui, ó, entendeu? Vou colocar aqui 20. Por mais que o meu material esteja com 19 milímetros, eu vou colocar 20 porque eu quero que a fresa de fato atravesse o material. Ah, mas vai atravessar, vai pegar na mesa. Sim, a gente utiliza por padrão uma tábua ou uma madeira que a gente utiliza, chama como madeira de sacrifício ou tábua de sacrifício, que não tem importância de ir riscando ela, depois quando fica muito riscada a gente substitui por outra. Para quê? Para evitar que, às vezes, se eu especifico assim, é 19, eu quero que corte com 19. Se a minha mesa tiver alguma irregularidade, o que acontece? A peça ela vai ficar presa ainda, ela não vai ser recortada totalmente. Então, para garantir, pode passar 1 milímetro para baixo. Agora, se for uma superfície de metal à base da sua mesa, cuidado com isso, tá? Sempre utilize uma tábua de sacrifício abaixo do material. Aqui a gente vai trabalhar com recorte simples, recorte externo. Então existem 3 possibilidades. Recorte externo, quando ele vai utilizar como limite a linha do seu desenho e a fresa vai ficar sempre para fora. Então ele vai recortar por fora desse desenho. Beleza? Aqui no nosso caso seria todas as peças dessa maneira. Existe a possibilidade do recorte interno, que é quando a fresa vai passar respeitando o limite disso do vetor, mas sempre por dentro, sempre por dentro. E existe a possibilidade da fresa contornar esse desenho exatamente pela linha aqui, ó, tá? Ou seja, ela vai dividir a fresa e a fresa vai correr sempre por cima da linha, que não seria uma opção interessante, já que nesse caso você precisa desconsiderar os tamanhos da fresa e tal. É mais utilizado quando é para fazer uma escrita, alguma coisa, uma gravura, que aí sim você tem que fazer por cima da linha, que seria mais interessante, tá? Na questão do recorte interno, ele vai recortar por dentro aqui da peça, beleza? Mas a gente poderia também ter peças que a gente trabalharia com recortes interno e externo. Por exemplo, se aqui, ó, vou chamar de círculo, mas não é um círculo, tá? Fosse fechado aqui, tá? E a gente precisaria dessa peça recortada por fora e recortada por dentro. Poderia trabalhar com os dois, era só especificar ali, ok? Mas aqui a gente vai trabalhar tudo por fora. Então eu já posso selecionar todos os vetores. Vem aqui nessa primeira opçãozinha aqui, ó, criar um percurso de corte. Se não estiver determinado aqui, ó, você determina qual é a profundidade final. Ou seja, eu quero que recorte o material todo. Coloquei aqui, ó, 20. O material tem 20, eu quero que recorte 20. Se eu colocar 15 aqui também, beleza. Ela só vai recortar até uma profundidade de 15. Beleza? Seleciona a ferramenta, já está selecionada aqui no meu caso 3 milímetros. Após selecionar a ferramenta, você tem essa opção de digitar aqui, ó. Porque a gente acaba atribuindo alguns valores específicos para cada ferramenta, com base na capacidade da sua máquina e tal. A minha de 3 milímetros ela está especificada para quê? Para passar com um passe de 4 milímetros por vez. Ou seja, ela não vai recortar o material de uma vez só, ela vai fazer recortes e vai descendo em camadas de 4 em 4 milímetros. Com essa capacidade, a minha máquina apresenta um bom resultado. Se a sua máquina tem uma estrutura um pouco mais frágil e tal, tem que trabalhar com passes menores, beleza? Eu vou até reduzir um pouquinho aqui, ó, para 3 milímetros, tá? Para que se tenha uma boa precisão. 3 milímetros por passada. Se você quiser editar as passagens aqui, ó, no total, a minha máquina ela vai dar 7 passadas. Então a máquina já divide o material pelo tanto de passadas. Se eu quiser que dê 5 ou 6, eu vou diminuindo aqui, ó, mas vamos deixar com 7, que é com base nos parâmetros que eu determinei. Agora aqui não mexe em nada. Aqui tem essa opção aqui que são as pontes. Opa, aqui selecionou. As pontes a gente vai utilizar, mas primeiro vamos calcular já isso daqui. Beleza? Especificou material, por onde é o recorte, as passagens, você clica aqui, ó, em calcular.
Então aquilo ali não foi nenhum erro, é porque eu gosto de calcular o percurso para depois colocar a ponte. Beleza? Já calculou aqui, ó. Agora volta aqui e agora vamos editar as pontes. Volta aqui, ó. Aqui tem essa opção de ponte 3D, beleza? Se não estiver aparecendo aqui, ó, pode ver que aqui tem uma opçãozinha aqui, ó, mostrar opções avançadas. Você clica aqui, ó. Tá? E daí vai aparecer. O que seria essa ponte 3D? Funciona da seguinte maneira: existe a ponte comum e existe a ponte 3D. A ponte comum, a máquina vem até o lugar que você especificou, sobe um pouquinho, continua, desce e continua. A ponte 3D, a máquina vem direto, sobe, desce e continua. Então essa daí é a mais prática, mais ágil, mais eficiente. Tá? Então tem as opçõezinhas de editar ela aqui, ó, que é a opção bem simples. Opa! Não, na verdade é aqui, ó. Então aqui você precisa determinar o que seria a altura e o comprimento dessa ponte. Mais necessariamente comprimento e altura. Tá? Então no caso das minhas eu vou deixar com 10 milímetros de comprimento e 3 milímetros de altura. Beleza? Então vamos a editar tab. Aqui você pode fazer o seguinte: você pode especificar que isso seja feito de forma automática, ou você pode escolher onde você quer colocar as pontes. Eu quase sempre escolho. Ó, perceba aqui, ó. Tá vendo aparecendo uma setinha? Se eu clicar aqui, ele vai colocar uma ponte aqui. Então você tem que tomar cuidado para, por exemplo, não colocar uma perto da outra aqui, já que a máquina vai recortar por aqui, vai recortar por aqui e vai soltar a ponte. Então eu vou colocar uma aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. Agora aqui em cima, uma aqui do lado. Esse que é maior, um em cima e um embaixo. Não, aqui não. Se você quiser remover uma ponte que você colocou, você vem exatamente em cima dela, vai aparecer um xizinho. Você clica e ele tirou. Vou colocar uma aqui e outra aqui desse lado. Então tá tudo com duas. Você pode colocar quantas você quiser, entendeu? Eu tô colocando duas só por colocar mesmo. Vou colocar uma aqui no meio também. Fechar e dar um novo calcular aqui, ó. Beleza. Agora aqui o que a gente vai fazer é simular qual vai ser o resultado final. Clicar aqui, ó. Beleza, ela recortou. O resultado final que a gente vai ter é isso daqui, ó. As peças vão ficar soltas. Perceba que dá para ver aqui no meio, ó, um pequeno pedacinho que ficou, que é exatamente o que eu acabei de determinar, que são as pontes. Beleza? Então tem uma aqui e tal. Feito isso, por aqui, digamos assim, que está feito, que tem que fazer. Agora a gente só precisa pegar esse arquivo, que é o arquivo que vai ser colocado lá no programa, para dar início a esse recorte. Vai vir aqui, ó, guardar percurso. Seleciona aqui o que você quer colocar. Se fossem vários outros percursos, você tem que selecionar aqui de acordo com a ordem que você quer que a máquina recorte, beleza? Porque, como eu disse, pode ter interno e externo. Por padrão, a gente recorta o interno primeiro, já que quando a gente recortar externo, digamos que a peça ela tem a possibilidade de se soltar. Se ela se soltar e a máquina tentar recortar a parte de dentro, vai ficar tudo errado, beleza? Então sempre recorta a parte interna e depois externo, mas no nosso caso aqui é um recorte único. Selecionou aqui, por padrão aqui o que a gente utiliza é esse G-Code milímetros, ponto, tá aqui TAP, beleza? Então já tá certo o meu aqui. Guardar o percurso, aí você dá um nome, vou colocar aqui suporte para esmerilhadeira. E vou salvar no pendrive, já que, enfim, eu vou levar lá para outro computador, não esse daqui. Corte CNC. Salvei. Beleza, então o arquivo de recorte está criado. Agora aqui, a outra parte do processo seria lá já de fato no computador, beleza? Então,
Por enquanto é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. E para quem quiser, acompanhe que agora é de fato a parte do recorte lá na máquina. Falou?